aqui, ó, o Sanrim, presta atenção, o Sanrim, irmão do Benihim, ele foi pregar numa igreja. E ele falou que foi difícil demais. Nossa, o povo não adorava. E não pregou, e não aconteceu nada. Aí ele foi pregar em uma conferência. Olha só, uma conferência. Quando ele pregou, o fogo caiu, pessoa e tal, 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 tal. Aí ele foi perguntar pra Deus. Falou, Deus, por que na igreja lá, bonitona, não aconteceu nada e na conferência aconteceu? Sabe o que Deus falou pra ele, pastor? Sabe? Que as pessoas não se conheciam na conferência. Por elas não se conhecer, elas não ficam apontando defeito um do outro, não. E dava realmente para elas estavam adorando a Deus. Porque estava focado em Deus. Na igreja lá, todo mundo se conhecia, todo mundo ficava o quê? Apontando isso, aquilo, 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 o outro. O Espírito Santo não vem. Não vem. Não vem. Você fez eu lembrar de uma história. Aonde você souber que Deus está movendo, seja humilde e vai lá. Vai lá. Outra chave, né, pastor? Humildade. Humildade. Até conta aí o que quando Xerê, você foi lá calabás. no Ricardo Rodrigues. Ah, eu Valeu a lembrei pena. do, do irmão Kenneth Hagin, né? Kenneth Hagin. Ele já se movia em cura, libertação, milagre, profético. Chegou a mover da unção da alegria do riso com o sul-africano lá, o Howard Ronald Brown. E aí o que ele foi fazer, pastor? Ele falou assim, deixa eu ver esse novo mover de Deus. Foi lá aprender, gente. O homem já tinha o quê? Muitos anos de ministério, conhecido mundialmente. Ministério consolidado, frutífero. Eu vou lá conhecer, se mover. Foi lá, né? Tem até o vídeo dele, quando ele chega lá, o Howard fala, não, vem ministrar você. Aí ele fala, não, eu não vim ministrar, eu vim ser ministrado. Mas ele ministra um pouco. Que humildade, né, irmão? Humildade. O cara prega pra 10 mil pessoas, pô. Aí ele chega pra, deixa eu conhecer esse novo mover, deixa eu ver como é que funciona. E ele tem até um livro que ele fala sobre isso. Às vezes a gente tem que ir lá, experimentar, observar e aprender. Aprender novas maneiras de se mover no espírito, né? E Deus não é uma caixinha, né, irmão? Deus não é não é algo automatizado que você coloca lá um código, como hoje tem, né? Os prompts lá, você coloca lá, joga lá e Deus vai mover. Não é assim, não. Tem hora que Deus faz de um jeito, hora Deus faz de outro. E sempre tem que estar sensível, sensível. Lá no Ricardo Rodrigues, quando eu fui em 2022, então, eu cheguei lá, eu já experimentava, o pastor me conhece desde 2015, né, pastor? Eu já experimentava um certo nível de mover de Deus. Sim, Deus já me usava em cura, libertação, profecia, revelação, palavra. Me usava em muitas áreas, muitas áreas. Só que ele me enviou e queria que eu fosse para uma conferência de avivamento no Rio Grande do Sul, que estaria com o pastor Ricardo Rodrigues. E eu não queria ir, porque para mim eu já tinha experimentado de Deus e agora era só eu fluir e caminhar. E ele me convenceu através de vários sinais que era para eu ir. E chegando lá, fui surpreendido mesmo. Ele me quebrou, porque a gente chega orgulhoso, irmão. Chega orgulhoso, pregador é orgulhoso. Muito pregador é orgulhoso, né, pastor? E aí eu cheguei lá, quando ele entrou na tablado, lá no palco, no altar, ele começou a chamar a presença de Deus. E aí o Senhor começou a vir, e inundar aquele lugar. E uma manifestação do amor de Deus, assim, em um nível que eu nunca tinha visto até então, assim, experimentado sobre mim, sobre outros pastores. Você vê pastor velho chorar, isso é difícil. Ver pastor que, né, aqueles pastor orgulhosão, assim, tudo, ainda mais no sul, né, o povo do sul é meio, né, Deus quebrando eles ali, e aí ele falando, vocês não conhecem o Espírito Santo, vocês conhecem os dons, vocês conhecem o poder, mas a pessoa do Espírito Santo vocês não conhecem. E ele começou a ministrar, pastor. Ali eu falei, Senhor, tem algo a mais. Muito a mais. Porque eu vi algo diferente, né? Uma coisa é a gente falar que ama Deus, ser amigo de Deus. Outra coisa é Deus responder essa amizade, como eu vi Deus responder na vida dele, assim. Era como se o Espírito Santo falasse assim, né? Eu amo ele também. Olha meu amor sobre a vida dele. E aquilo ali me quebrou. Eu falei, eu quero isso aí, Jesus. Vou buscar isso aí. Paga o preço. Então, é uma chave, né? É. De estar indo em lugares de avivamento, como você falou. Tem que ir, irmão. Irmão, porque Deus... Como é que eu posso explicar isso? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus de eventos. Deus, ele é um Deus do quê? De festas. Festas são o quê? São eventos.
Você vê que ele mandou fazer várias festas. Você vê que ele cria um evento lá no Monte Sinai. Toca quem? A vida de Moisés. Aí ele pede pro Moisés santificar o povo, porque no outro dia ele ia descer e ia falar com o povo. Ele criou um outro evento para marcar o coração do povo. Aí você vê Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, um evento. Enche lá o povo e o povo sai ministrando, pregando, sendo testemunho de Jesus. Então, você pode acreditar, Deus é um Deus de eventos. E nesse evento, a atmosfera, o ambiente, a unção é diferente. Não adianta. Eu lutei contra isso. Na minha teologia, no que eu estudei de Bíblia, fiz teologia, fiz cursos bíblicos. Para quem faz isso tradicionalmente, ou até às vezes pentecostal, não entende esse negócio. Não entende que Deus é um Deus que aponta um lugar, né? E quando ele aponta, ele cria uma atmosfera que não é você que gera, não é a adoração, é o próprio Deus, é o próprio Senhor que aponta, mas você entra na nuvem se você quiser. Porque o povo lá em Êxodo, né, pastor? Eles não quiseram. Eles falaram o quê? Não, fale Deus conosco, não. Moisés, sobe lá e fala com Deus. Mas era para todos experimentar. Era para todos terem aquela experiência. Então, eu acredito nisso, pastor. Que tem eventos que Deus aponta para você ir, aponta para eu ir. Não estou dizendo que são todos, seria impossível. Mas tem eventos que Deus fala assim, vai, porque eu tenho algo contigo. Tanto que daqui a pouco nós vamos falar de um evento muito especial. E eu lembro até a palavra do Kenneth Hagin, ele fala da unção coletiva. Eu entendo isso nos eventos, em alguns congressos que eu já fui, que o ministro já carrega uma unção, existe uma unção dele, mas só que no próprio ambiente há algo a mais, porque não é só a unção dele. O Kenneth Hagin fala que a unção individual um coletivo era maior. Uhum. E eu vi isso nos eventos, porque junta a unção do ministro, a unção de outro, a fome de outro, aí vai gerando tipo uma nuvem, vamos dizer, uma glória, e você tiver com o coração aberto, com fome nesse lugar, você é tocado de uma forma especial. Então, daqui a pouco nós vamos falar de um super evento, algo que pode marcar a sua vida, porque às vezes você está no lugar certo, na atmosfera certa, isso já pode mudar totalmente a sua vida. Pra sempre. Tem testemunho de pessoas que ela até fala, tem uma irmã que até segue a gente nas redes sociais, ela deu testemunho pra mim, pastor, aqui, e falei, contra fatos, não argumentos. Como falou o apóstolo Denardi aqui, quando você tem uma experiência com Deus, podem falar o que for. Você tem uma experiência, você sabe, você viveu, você viu, você sentiu. Então não tem como você recuar, sabe? É porque as pessoas não têm experiências, pastor, com Deus. As pessoas que mais batem na unção, no mover de Deus, ou elas estão num lugar, num ambiente, como a gente já falou, que é um ambiente que não é propício, né? As pessoas não aceitam, então a pessoa se encolhe, e parece que dá uma amnésia espiritual, que ele esquece de tudo aquilo que viveu e se conforma, aí não vai viver avivamento, porque está conformado com a realidade, com a apatia, com a frieza, e fica frio também. E tem esse caso também. Quem sabe de pessoas que já foram tocados. É essa a pergunta. Por que pessoas que já viveram isso, moveres tremendo, unção, ou igreja ou pessoas, né? Uhum. Pastores, e volta pra trás assim, como vira, parece que tradicional. Por quê? O odre velho. É o odre velho. Tipo assim, ele não deixa o odre ser renovado. A mente, sabe, é pragmática. Tipo, como é que eu posso dizer? A pessoa não consegue entender que tem momentos e ambientes que o lugar é todo de Deus, é Deus quem vai fazer. Mas a pessoa quer colocar a mão dela. A pessoa quer dizer para Deus assim, ó Deus, ó, vamos lá. Vou abrir aqui o culto, e aí daqui a pouco, na hora do culto, a hora do mover é agora, tá? Deus move agora. Aí para. Eu vou pregar agora, Deus, para de mover. É a religião da pessoa. Como você vai lá no retiro, né? Quem for no retiro, eu já tentei, eu passo pros pastores lá, a organização todinha. Chega na hora, pastor, dá pra fazer? Não. E não é uma coisa forçada. É o mover do espírito. Mas tem pessoa que mesmo assim, ó, assim, às vezes tá na organização, reclama comigo, reclama, não, porque tinha que organizar isso, a gente marca assim.
Porque já tá na mente já. Tipo, ele acha que Ele fala que é Deus... uma bagunça. Eu penso que é uma bagunça, que na mente dele tinha que estar tudo certinho. É o quê? É o odre que não deixa ser renovado. É o odre. Irmãos, vou dizer uma coisa. Deus, ele nunca vai dizer pra você como ele vai operar o milagre. Ele só vai operar. Agora, como vai vir, da onde vai vir, de que forma, você nunca vai saber. Nunca. Porque é um milagre. Agora veio uma palavra. Eu lembrando como pastor local, e a igreja estava tendo mover de Deus, Uhum. e às vezes começava o culto às 6 horas, vamos dizer, 8 horas ainda estava tendo mover. Então vamos deixar. Mas só que muita gente criticava isso, porque não tinha hora para acabar o culto. Ah, não tem hora para acabar o culto, tem muita hora, não tem hora para acabar o culto. Eu falei assim, gente, se Deus está movendo, eu tenho que falar, Deus, opa, já deu a hora, acabou. Não, gente, vocês estão errados. Mas eu ficava pensando nisso. Essas pessoas que tinham preocupação de acabar o culto na hora certa é que não entravam no mover. Porque quem estava no mover não queria nem saber. Eu acabava o culto, quem estava no mover, falava, Uhum. pastor, por que já acabou? Eu tinha passado 3 horas de culto. Pastor, acabou agora por quê? Foi. E pergunta pra essas vidas se elas não sentem saudade. Ah, com certeza. Quem já pisou, né? No Santo Santo dos dos Santos. Santos. E é isso, pastor. Não deixa o odre renovar. Que nem eu fui até lá o evento, fui com uma perspectiva totalmente profética, que não sei o quê. Chego lá, eu sou quebrado, esmiuçado com 3 ministrações simples. Simples, 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 me arrebentou, porque o que faz a diferença, irmão, não é o tanto que você conhece, é o poder que você carrega. O que cura uma pessoa de depressão não é o conhecimento que você tem, é o poder que é liberado sobre o coração dela e traz luz pra dentro dela e acabou, irmão. O que cura o enfermo, o câncer, não é meu conhecimento, é o poder de Deus. E esse poder é onde nós deveríamos apoiar a nossa fé, né, pastor? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Quando eu fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Mas o propósito dessa texto é aqui, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Ou seja, a nossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E ele está falando isso para quê? Para uma igreja de Corinto, que era grega, que tinha a base da Grécia, da cultura, da influência, né, da filosofia, da sociologia, da medicina. Não estou falando que é errado medicina, não, mas entenda o que Paulo está dizendo para eles. Se é para acreditar mesmo, se é para colocar a vida, é no poder de Deus. Agora veio uma palavra, né? Será que tem muita gente que tem muitas igrejas muito bonitas, muitos pastores muito sábios? Será que a fé de muitas pessoas estão na sabedoria dos homens? Com certeza, quando acontece uma coisa, o que eles fazem primeiro? Eles não vão orar, não. Orar é a última instância para eles. Entendeu? Conheço pessoas, tô com diagnóstico assim, pastor. Você já orou? Não. Ué. Peraí, Deus pra você é um. Eu falo, irmão, desculpa, mas Deus pra você é o último. Você não ora primeiro. Você tem que orar primeiro, irmão. Tudo na sua vida você tem que orar primeiro. Depois você corre atrás das coisas naturais. Primeiro, sobrenatural. Quantas vezes, pastor, meu filho ficou doente? Eu fui orar, fiz, e aí, Senhor? Ora, cura. Às vezes Deus fala, leva pro médico. Leva pro médico, Deus usa dos médicos que cura. Aconteceu um caso comigo, acho que eu já contei pro senhor. Mas eu quero lembrar uma palavra aqui, lembra pra mim do Sanrim, que vai fazer questão disso aqui. Ó, o Sanrim, presta atenção, o Sanrim, irmão do Benihim, ele foi pregar numa igreja. E ele falou que foi difícil demais. Nossa, o povo não adorava. E não pregou, e não aconteceu nada. Aí ele foi pregar em uma conferência. Olha só, uma conferência. Quando ele pregou, o fogo caiu, pessoa e tal, 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 tal. Aí ele foi perguntar pra Deus. Falou, Deus, por que na igreja lá, bonitona, não aconteceu nada e na conferência aconteceu? Sabe o que Deus falou pra ele, pastor? Sabe? Que as pessoas não se conheciam na conferência. Por elas não se conhecer, elas não ficam apontando defeito um do outro, não. E dava realmente para elas estavam adorando a Deus. Porque estava focado em Deus. Na igreja lá, todo mundo se conhecia, todo mundo ficava o quê? Apontando isso, aquilo, 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 o outro. E o Espírito Santo não vem. Não vem. Não vem. Você fez eu lembrar de uma história. Tem um livro que eu vou indicar para você chamado A Recompensa da Honra. É muito top. Esse livro é algo que você deve ler e reler. E o John,
Acho que o primeiro nome dele é John. John Beaver. Aí ele fala que chamou o T.L. Osborne, pastor de milagres. Aí tinha uma agenda, ele levou ele pro presídio de manhã para pregar o TL, e aí disse que foi uma explosão no presídio. O prédio deu milagre, foi algo tremendo. E aí à noite ele ia pregar na igreja dele. Falou, opa, se no presídio, a maioria nem crente era, foi essa explosão, imagina na igreja. À noite vai ter uma explosão, então, muito maior. Ele disse que ficou naquela expectativa, vai ser algo tremendo. À noite, sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Aí ele questionou, mas por que, Deus? Aí ele fala da honra. Lá no presídio, receberam o Theo Osborne com honra, no sentido de saber que ele é um homem de Deus lá. Lá na igreja é mais um pregador, mais um pastor. Então, até você honrar o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, às vezes interfere em muitas coisas. Até tive uma experiência com